O planalto de Şanlıurfa, no sudeste da Anatólia, acorda antes do sol. O calcário é branco como osso. O vento vem do leste, seco, antigo, sem memória de cidade. Há uma colina. Ela se ergue no meio da paisagem com a descrição de algo que não precisa se anunciar. Não é alta, não é dramática. É apenas uma elevação de terra e pedra que se projeta sobre o horizonte, como uma questão sem pontuação. Ninguém que passou por ela durante séculos imaginou o que havia embaixo. Alguns pastores turcos, ocasionalmente, tropeçavam em fragmentos de pedra trabalhada que emergiam do solo depois das chuvas. Olhavam, não reconheciam, continuavam. A colina os deixava ir. Ela tinha tempo. Há algo enterrado nessa colina que muda a resposta a uma das perguntas mais antigas que o ser humano já formulou sobre si mesmo. O que nos tornou o que somos? O que nos separou de qualquer outra criatura que já habitou este planeta? Foi a ferramenta? Foi o fogo? Foi a linguagem? Foi a colheita? Durante décadas, a arqueologia acreditou ter respondido essa pergunta com elegância e rigor. Tinha uma sequência, uma cadeia lógica, uma ordem do mundo que fazia sentido. Primeiro veio a agricultura, depois as aldeias, depois os templos. Então alguém começou a escavar essa colina. E a resposta, soterrada há 11.600 anos, era outra. O templo não foi a consequência. O templo foi o princípio. O mundo era outro. Estamos falando do ano 9600 a.C. Mais de 11.600 anos separam esse momento do presente. Para ter noção da distância, a Revolução Francesa foi há 237 anos. O Império Romano caiu há menos de 1.600. As pirâmides do Egito têm 4.500 anos. Göbekli Tepe é mais do que o dobro das pirâmides. É mais velha que a escrita, mais velha que a roda, mais velha que qualquer cidade que ainda existe. O planeta, naquele momento, ainda saía lentamente de uma glaciação. As geleiras que haviam coberto grandes extensões do hemisfério norte estavam em recuo há alguns milênios, mas o clima global ainda carregava a memória do gelo. As estepes eram mais extensas. Os rios tinham outros cursos. Animais que hoje existem apenas em ossos, mamutes de lã, rinocerontes lanosos, leões das cavernas, ainda vagavam por partes da Eurásia. O ser humano que habitava a região do atual sudeste da Turquia, nas proximidades do que hoje chamamos de Şanlıurfa, era o que a arqueologia classifica como caçador-coletor. Ele não tinha cidade, não tinha governo, não tinha escrita, não tinha roda, não tinha cerâmica, não domesticava animais, não plantava. Ele seguia as manadas, colhia o que a terra oferecia espontaneamente, dormia onde o abrigo aparecia. Vivia em grupos de talvez 20, 30, 50 pessoas. Conhecia o território em raio de centenas de quilômetros. Sabia onde os cereais selvagens cresciam em setembro. Sabia onde o auroque, ancestral do boi doméstico, pastava na primavera. Sabia, acima de tudo, como sobreviver. O que ele não deveria saber, segundo tudo que a arqueologia havia construído ao longo de décadas, era como fazer o que está enterrado nessa colina. Em 1936, um arqueólogo australiano chamado Vere Gordon Childe publicou um livro que reorganizaria a maneira como o Ocidente compreendia a pré-história humana. Childe tinha nascido em Sydney em 1892 e havia passado décadas escavando sítios do Oriente Próximo e da Europa. Era um homem de ideias amplas, marxista convicto, teórico da cultura material, adversário de explicações simples. O conceito que ele forjou ficou conhecido como Revolução Neolítica, e ele propunha uma sequência causal que parecia impecável. A agricultura gera excedente alimentar. O excedente alimentar libera parte da população do trabalho de subsistência diária.
Essa população liberada pode se especializar. Pode ser carpinteiro, ceramista, sacerdote, guerreiro, arquiteto. A especialização gera hierarquia. A hierarquia gera Estado. O Estado gera monumentos. E os monumentos, templos, pirâmides, palácios, são a expressão material de uma civilização que aprendeu a se organizar além da sobrevivência imediata. Primeiro, o pão. Depois, o templo. Era uma sequência lógica, elegante e amplamente aceita. Era ensinada nas universidades. Era repetida nos museus. Organizava os manuais de história da humanidade por décadas a fio. Havia apenas um problema. Göbekli Tepe existia. Antes de entrar nos detalhes do que os arqueólogos encontraram, é preciso parar um momento e visualizar os construtores. Não havia nomes para eles. Não havia escrita que os registrasse. A arqueologia os chama de populações do Epipaleolítico tardio ou do Neolítico pré-cerâmico, termos técnicos que cobrem com precisão a ausência de outros dados. Eram seres humanos anatomicamente modernos, idênticos a nós em biologia, em capacidade cognitiva, em potencial de linguagem e abstração. Viviam em grupos pequenos, imóveis. Dormiam em abrigos temporários ou em cavernas rasas. Suas ferramentas eram de sílex e osso, finas, precisas, trabalhadas com habilidade que surpreende os arqueólogos ainda hoje. Um raspador neolítico bem feito pode ter bordas mais afiadas do que um bisturi moderno. Eles conheciam as estrelas. Sabiam onde o sol nascia no solstício de verão. Sabiam contar o tempo através do comportamento dos animais e do ciclo das plantas. Tinham linguagem suficientemente complexa para coordenar caçadas, para transmitir conhecimento através de gerações, para criar e manter sistemas de crença que sobreviviam ao indivíduo. O que eles não tinham, o que a arqueologia dizia que eles não podiam ter, era a capacidade de organizar centenas de pessoas em torno de um projeto construtivo de longo prazo sem o suporte de uma estrutura agrícola estável. Para construir Göbekli Tepe, seriam necessários grupos de pelo menos 200 a 500 pessoas, trabalhando de maneira coordenada ao longo de décadas. Haveria necessidade de alimentá-las, de organizá-las, de transmitir o conhecimento técnico de uma geração para a seguinte, de manter a motivação coletiva viva ao longo de um projeto que nenhum indivíduo veria terminado. Tudo isso, segundo o modelo que vigorava, exigia agricultura, exigia excedente, exigia Estado. Nada disso existia ali. E o templo foi erguido assim mesmo. Em 1963, uma equipe conjunta de pesquisadores turcos e americanos realizou um levantamento arqueológico de rotina na região de Şanlıurfa. Era o tipo de trabalho sistemático que as universidades e os institutos de pesquisa realizavam com regularidade no Oriente Próximo. Identificar sítios, catalogar superfícies, coletar amostras, arquivar. A equipe passou pela colina, registrou a presença de fragmentos de pedra calcária na superfície. Notou que o terreno havia sido perturbado. Anotou. O relatório foi arquivado. Os fragmentos foram classificados como possíveis restos de uma necrópole medieval. A colina voltou ao silêncio por 30 anos. Em 1994, um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt chegou à região. Havia nascido em 8 de dezembro de 1953, na pequena cidade de Feuchtwangen, na Bavária. Schmidt havia passado anos trabalhando em sítios do Neolítico no Oriente Próximo. Conhecia a arqueologia da região com a intimidade de quem passou décadas com as mãos na terra. Quando ele chegou à colina e começou a caminhar pela encosta, algo o fez parar. Não era um objeto, era um padrão. As pedras que emergiam do solo não estavam dispostas de maneira aleatória. Não eram detritos naturais.
Havia nelas uma organização que o olho treinado reconhece antes que a mente o formule. Uma intencionalidade, uma geometria. Klaus Schmidt, segundo relatos de colegas que trabalharam com ele, teria dito naquele momento que sabia que passaria o resto da sua vida escavando aquela colina. Ele estava certo. As escavações sistemáticas começaram em 1995, em parceria com o Museu de Schönlurfa e o Instituto Arqueológico Alemão. O que emergiu da terra ao longo dos anos seguintes era de uma monumentalidade que não deveria existir naquele tempo. Pilares em forma de T, esculpidos em calcário local, com até 5,5 metros de altura e pesando entre 10 e 20 toneladas cada. Dispostos em círculos concêntricos, com um par de pilares centrais maiores e uma série de pilares menores ao redor, como se delimitassem um espaço definido. Um interior e um exterior, um dentro e um fora. Uma distinção que é, em si mesma, o começo de qualquer arquitetura sagrada. Os pilares eram decorados, não com marcas funcionais, não com sinais de uso, com arte. Baixos relevos esculpidos com ferramentas de sílex representavam animais com uma precisão que é difícil de atribuir a alguém sem treino especializado. Raposas com caudas curvadas, cobras em espiral, garças de asas abertas, abutres em voo, escorpiões com pinças detalhadas, leões em postura de ataque, javalis com presas visíveis. Algumas figuras eram sugestivamente antropomorfas. Braços esculpidos nas laterais dos pilares, como se o pilar em si fosse um ser, nem completamente humano, nem completamente abstrato. Uma presença. Tudo isso havia sido extraído de uma pedreira a 200 metros do sítio, transportado colina acima sem animais de tração, erguido, sem sistemas de polias de metal, posicionado com precisão que implicava ferramentas de medição e um plano prévio. A mão que esculpiu aquela raposa não estava experimentando. Sabia o que queria. A datação mudou tudo. Amostras orgânicas retiradas das camadas mais antigas de Göbekli Tepe, fragmentos de carvão vegetal, ossos de animais, materiais aprisionados no sedimento desde a construção, foram enviadas a laboratórios independentes para análise por carbono 14. O método mede a taxa de decaimento de um isótopo radioativo presente em todos os organismos vivos e permite calcular com margem de erro relativamente pequena a época em que aquele material deixou de estar vivo. Os resultados convergiram. As camadas mais antigas de Göbekli Tepe foram datadas em torno de 900 a.C. Para entender o peso dessa data, Stonehenge, na Inglaterra, foi erguido por volta de 3000 a.C. Göbekli Tepe é mais velha que Stonehenge, por mais de 6.000 anos. As grandes pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2600 a.C. Göbekli Tepe é mais velha que as pirâmides por mais de 7.000 anos. A escrita cuneiforme suméria, a mais antiga forma de escrita conhecida, surgiu por volta de 3400 a.C. Göbekli Tepe já existia há mais de 6.000 anos quando alguém pressionou o primeiro sinal em argila. Era a estrutura monumental mais antiga já descoberta na história humana. E havia sido construída por grupos que, segundo a arqueologia dominante, não tinham condições de construí-la. O paradigma não trincou, quebrou. Klaus Schmidt passou quase 20 anos com os pés naquela terra. Cada temporada de campo, de setembro a novembro, quando o calor do verão anatólico cede, a equipe retornava ao sítio. Mais pilares emergiam, mais círculos eram revelados, mais relevos apareciam do escuro da terra. E Schmidt, descrito por colegas como metódico, generoso, incapaz de exagero, foi construindo gradualmente uma hipótese que invertia a sequência que Gordon Childe havia consagrado.
Se a agricultura cria o templo, perguntou Schmidt, então o que criou a agricultura? A região de Shanluurfa é também a região onde foram encontradas as espécies ancestrais de cereais que dariam origem ao trigo e à cevada domésticos, os grãos que alimentariam as primeiras civilizações do mundo. O Einkorn, o trigo selvagem ancestral, cresce ainda hoje nas encostas do Monte Karasada, a menos de 30 quilômetros de Göbekli Tepe. Schmidt propôs algo que parecia radical, mas que a evidência material tornava difícil de ignorar. Talvez a necessidade de construir e manter um santuário dessa magnitude, de alimentar os trabalhadores, de organizar os turnos, de sustentar um projeto que durou gerações, fosse precisamente o que havia forçado a domesticação de plantas. Não como planejamento consciente, mas como consequência prática e inevitável de uma necessidade simbólica que antecedia a necessidade econômica. O templo não foi construído porque havia agricultura. Pode ter sido a construção do templo que inventou a agricultura. Não foi o estômago que criou a civilização. Foi, talvez, o espírito. A pedra tem sua própria história nesse roteiro. O calcário do Planalto de Shanluurfa é uma rocha sedimentar, formada por esqueletos comprimidos de organismos marinhos que viveram nessa região quando ela ainda estava coberta por um mar interior, há dezenas de milhões de anos. É uma rocha de textura relativamente homogênea, que se deixa trabalhar com ferramentas de sílex quando se conhece sua estrutura, quando se sabe como ela fratura, como ela cede, onde ela resiste. Na pedreira, a 200 metros do sítio principal, há um bloco que os arqueólogos chamam de o Pilar Inacabado. Ele foi esculpido, trabalhado, preparado para ser erguido, e então abandonado, ainda parcialmente preso à rocha-mãe, como se algo houvesse interrompido o processo. Talvez uma falha descoberta na pedra, talvez uma mudança de plano, talvez um evento que nunca saberemos nomear. Esse bloco tem 7 metros de comprimento. Pesa, segundo as estimativas, entre 40 e 50 toneladas. Como os construtores de Göbekli Tepe moviam pedras dessa massa sem roda, sem animal de tração, sem sistema de alavanca metálico? A resposta, segundo experimentos arqueológicos realizados com técnicas e materiais equivalentes aos do Neolítico, é cordas de fibra vegetal, troncos usados como rolos, rampas de terra compactada e um número suficiente de pessoas aplicando força coordenada. Não é impossível, não é nem particularmente eficiente. É apenas trabalho, trabalho coletivo, sustentado, repetido por anos. A pedra chegou ao topo da colina porque havia gente suficiente com motivação suficiente para carregá-la. O que motivava essa gente é, ainda hoje, uma das perguntas mais abertas da arqueologia. Os animais esculpidos nos pilares não são aleatórios. Essa é uma das conclusões que emergiu da análise sistemática dos relevos ao longo de 2 décadas de escavação. Certas espécies aparecem com frequência muito acima do que seria esperável por acaso. O abutre aparece em posições centrais. A cobra está presente em quase todos os círculos. O escorpião ocorre com uma regularidade que sugere significado específico. A raposa aparece com gestos e posturas que parecem codificar algo além da representação anatômica. Em 2017, um grupo de pesquisadores britânicos analisou os padrões de animais esculpidos no chamado Pilar 43, também conhecido informalmente como Pilar do Abutre, e propôs que o arranjo poderia representar uma constelação de estrelas, possivelmente uma tentativa de registrar o impacto de um evento astronômico ocorrido por volta de 1950 a.C. A hipótese é debatida. Alguns arqueólogos a aceitam com ressalvas.
Outros a rejeitam como especulação insuficientemente fundamentada. O que permanece, independentemente da interpretação específica, é o peso do dado básico. Esses seres humanos estavam tentando dizer algo, estavam tentando registrar algo. Em uma época sem escrita, sem papel, sem argila trabalhada em símbolos, eles escolheram a pedra, a coisa mais permanente que conheciam. E nela gravaram os animais que habitavam seu mundo e sua imaginação. Era uma linguagem antes da linguagem escrita, um sistema de significado antes do sistema de signos. O que exatamente diziam, não sabemos. Que havia algo a dizer, isso a pedra deixa claro. Em torno de 8.000 a.C., algo aconteceu em Göbekli Tepe, que não tem paralelo claro em nenhum outro sítio arqueológico conhecido. Os construtores, ou seus descendentes, ou um grupo que havia herdado o cuidado do lugar, começaram a enterrar o sítio. Não foi abandono, não foi negligência, não foi o acúmulo gradual de detritos que o tempo deposita sobre tudo. Foi um ato deliberado, metódico, organizado. Camadas e camadas de entulho, fragmentos de osso, sílex lascado, solo transportado, foram depositadas com precisão sobre os círculos de pilares, cobrindo as estruturas mais antigas até torná-las invisíveis para quem chegasse depois. O processo levou tempo, exigiu coordenação e foi realizado de maneira que preservou as estruturas sob a terra, como se o objetivo não fosse destruir, mas guardar. Porque quando os arqueólogos do século XX e XXI alcançaram esses círculos enterrados, encontraram os pilares em um estado de conservação notável. A terra que os havia soterrado havia também os protegido. O entulho que os havia coberto havia também os mantido. O sepultamento foi uma forma de preservação, uma forma de memória, uma forma de consagração. Por quê? Não sabemos. Essa é a resposta honesta e completa da arqueologia a essa pergunta. Não sabemos o que motivou o sepultamento intencional de Göbekli Tepe. Não sabemos se foi o fim de um ciclo ritual, o cumprimento de uma profecia cosmológica, a resposta a uma catástrofe, uma decisão teológica, ou a imposição de uma nova ordem sobre a antiga. Sabemos que foi uma escolha, que alguém, ou muitos, decidiram enterrar o lugar mais sagrado que conheciam, e que esse gesto de enterramento foi, talvez, a última coisa sagrada que fizeram lá. O impacto de Göbekli Tepe sobre a arqueologia mundial foi gradual e depois súbito, como a maioria das revoluções intelectuais. Nos primeiros anos das escavações, a comunidade científica reagiu com cautela. A cautela era justificada. Arqueólogos sabem que sítios excepcionais exigem escrutínio excepcional. As datações foram repetidas, os métodos foram revisados, a estratigrafia foi reanalisada, os resultados se sustentaram. Manuais de pré-história precisaram ser revisados. Cursos universitários foram reorganizados. A Revolução Neolítica de Gordon Childe não foi descartada. Foi complicada. A sequência agricultura-templo foi substituída por uma interrogação. E se não houvesse sequência? E se houvesse apenas um processo complexo, não linear, com causas múltiplas e simultâneas? Outros sítios começaram a ser revistos à luz de Göbekli Tepe. Karahan Tepe, a apenas 35 quilômetros de distância, revelou estruturas igualmente antigas e igualmente monumentais, com pilares e esculturas de cobra que aprofundam o inventário simbólico da região. Karahan Tepe trouxe algo ainda mais perturbador. Esculturas tridimensionais com rostos individualizados, com traços que sugerem a representação de pessoas específicas, não de tipos ou divindades genéricas.
A região estava fervilhando de complexidade antes da agricultura. Não era uma exceção isolada, era um padrão. Klaus Schmidt não viveu para ver o pleno reconhecimento do que havia encontrado. Em 20 de julho de 2014, enquanto passava um fim de semana em Bodrum, no sudoeste da Turquia, ele sofreu um ataque cardíaco. Tinha 60 anos. Havia passado quase 2 décadas com os pés na terra de Göbekli Tepe. Seus colegas descrevem a notícia como um choque para o qual não havia preparação. Schmidt não havia mostrado sinais de doença. Era um homem que ainda trabalhava em campo, que ainda planejava temporadas futuras, que ainda tinha perguntas abertas que queria investigar. Ele morreu sem saber o que as estruturas ainda enterradas continham, sem saber o que revelaria a escavação dos 95% do sítio que permanece soterrado. Sem saber, e esse é talvez o detalhe mais adequado para um homem que dedicou sua vida a investigar os limites do conhecimento, por que o sítio havia sido sepultado por quem o construiu. As escavações continuaram. O arqueólogo alemão Lee Clare assumiu a coordenação das equipes do Instituto Arqueológico Alemão. Novas temporadas, novos pilares, novas imagens. O trabalho que Schmidt iniciou em 1995 prossegue. A colina ainda tem segredos. Ela sempre teve. Göbekli Tepe foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2018. Hoje, aproximadamente apenas 5% da área total do complexo foi escavada. Sensores geofísicos de alta resolução, tecnologia que permite ver sob a terra sem escavar, indicam a presença de pelo menos 20 estruturas circulares ainda completamente soterradas. O que está nelas, ninguém sabe. Cada temporada de campo, durante os meses de outono anatoliano, a equipe retira mais terra, revela mais pedra, traz mais perguntas. Milhares de visitantes chegam anualmente, caminhando pelas passarelas elevadas que mantêm os pés humanos afastados da pedra que não pode ser tocada. Há algo perturbador e justo nessa imagem. Nós, descendentes diretos em linha biológica dos construtores de Göbekli Tepe, olhando para o que nossos ancestrais erigiram e sendo impedidos de tocá-lo. Não por falta de acesso, por excesso de respeito. A mesma reverência que os construtores devem ter sentido diante dos pilares que ergueram. A descoberta de Göbekli Tepe não é apenas uma questão arqueológica, é uma questão filosófica. Ela sugere que a capacidade humana de criar sistemas de significado compartilhado, de imaginar o invisível, de nomear o sagrado, de organizar o coletivo em torno de uma crença que não alimenta nenhum estômago, mas que move braços para carregar pedras de 20 toneladas colina acima. É mais antiga, mais fundamental e mais poderosa do que qualquer outra ferramenta que a espécie já desenvolveu. Antes da agricultura, antes da cidade, antes do Estado, antes da escrita. Havia templos. Significa, em primeiro lugar, que a mente humana, sua capacidade de abstração, de simbolismo, de crença coletiva, não é um produto tardio da civilização, é sua condição de possibilidade. Não surgiu porque havia estruturas sociais complexas. Criou as estruturas sociais complexas a partir do nada material, apenas da força do que podia imaginar. Significa, em segundo lugar, que a cooperação humana em grande escala não exige necessariamente coerção, Estado ou interesse econômico. Pode emergir do compartilhamento de uma crença, de um propósito simbólico, de uma narrativa que um grupo conta a si mesmo sobre o que é sagrado e o que merece ser construído. Nós chegamos aqui, a este momento, a esta tecnologia, a este vídeo reproduzido em uma tela, carregando dentro de nós um impulso que tem 11.600 anos documentados.
O impulso de erguer algo maior do que nós mesmos, de reunir os outros em torno de uma pedra, de uma imagem, de uma história, e dizer: isso importa, isso é real, isso dura. O que nos faz humanos não foi a ferramenta nem a colheita. Foi a necessidade de construir algo que permanecesse depois que nós mesmos tivéssemos ido. Se essa história fez você olhar diferente para o que significa ser humano, compartilhe com alguém que precisaria ouvir isso. Curta o vídeo, deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cada nova história que contamos aqui começa onde a última terminou. Göbekli Tepe ainda tem 95% de seu solo intocado. As perguntas que ela guarda ainda não foram feitas. Quando a arqueologia tiver respostas novas, estaremos aqui para contá-las. Até a próxima!